Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos reiniciando, no ano de 2015, a série de videoconferências do Programa de Educação à Distância promovido pelo Programa de Saúde do Adolescente do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Saúde, cuja coordenadora hoje está aqui conosco, doutora Albertina Duarte Takeuchi, e doutor Wilson, que foi responsável pelo termo de cooperação da OPAS, que deu um novo entusiasmo no nosso programa, não é, doutora? Não é? E informo também que os polos podem estar se comunicando conosco através do WhatsApp 996047899 e que, por favor, se identifiquem ao fazer as perguntas ou via e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Outra informação é que quem participar das 80% das 7 videoconferências que serão realizadas nos dias hoje é 24, 26 de maio, 24 de junho, 26 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro e 25 do 11, terá direito ao certificado de participação desse curso sobre a saúde do adolescente à distância. Hoje, nós vamos ter o prazer de ouvir a doutora Albertina, que vai trabalhar sobre o tema adolescer, verbo de transição. E antes, nós vamos escutar o doutor Wilson, que é médico colaborador do programa, que vai falar um pouco sobre o termo de cooperação com a OPAS, que, reconhecendo o trabalho, a modificação dos indicadores de saúde promovido pelo programa, resolveu investir. Doutor Wilson, com a palavra, por favor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui nessa programação do nosso Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, coordenado pela nossa amiga e doutora Albertina Duarte Takeuchi, já de longa data, e que, com a oportunidade que nós tivemos, oportunidade essa que, claro, não ocorreu por acaso, ocorreu porque o programa já tinha uma história de décadas, né, de atuação no Estado de São Paulo e com visibilidade no Brasil como um todo, na América Latina. A Organização Pan-Americana de Saúde, em tratativas com a Secretaria de Estado da Saúde, possibilitou que este programa tivesse uma estrutura melhor, né? Uma estrutura financeira, orçamentária e financeira, que viabilizasse uma série de iniciativas para o programa. E representou realmente um salto de qualidade muito grande. Nós estamos aí há cerca de 3 anos, estamos caminhando no 3º ano desse termo de cooperação com a OPAS, em que nós pudemos realizar 5 planos de trabalho semestrais, né? A lógica funciona em termos de planos semestrais de trabalho, em que a doutora Albertina sinaliza as atividades, as ações a cada semestre que nós vamos realizando no sentido de divulgar ainda mais o programa, sensibilizar o conjunto de profissionais de saúde, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, para a assistência com qualidade a essa população de 10 a 19 anos que nós caracterizamos como adolescentes. Isso possibilitou, sem dúvida, um salto de qualidade, uma estrutura para que nós pudéssemos realizar 3 seminários internacionais que puderam participar
mais de 3.000 pessoas, né, no conjunto desses 3 seminários. Realizamos a elaboração do plano de trabalho semestral, um plano estadual para a saúde do adolescente. Realizamos oficinas e seminários regionais no estado de São Paulo, né, em várias regiões do estado de São Paulo, com o objetivo também de sensibilizar e capacitar os profissionais interessados na área. Pudemos publicar este livro, que hoje é o tema da palestra da doutora Albertina, né, que é Adolescer, Verbo de Transição, que contém uma síntese do programa, né, a história das casas dos adolescentes, que foi, vamos dizer assim, um modelo assistencial enfatizado pelo programa ao longo de todos esses anos. E, vamos dizer, resume, assim, com uma veracidade muito importante, muito ímpar, né, tudo que foi realizado ultimamente pelo programa. Era um dos objetivos, um dos sonhos da doutora Albertina, o lançamento desse livro, e felizmente tivemos a condição, fruto desse termo de cooperação, fazer o lançamento desse livro agora recentemente, no final de março, no 3º seminário. Então, um momento ímpar que esse programa teve e que não aconteceu, como eu volto a ressaltar aqui nesse momento, não aconteceu por acaso. Teve toda uma história de décadas, né, liderada pela nossa coordenadora, a doutora Albertina, que possibilitou a Secretaria, através da OPAS, investir realmente no programa, porque ele produziu resultados no estado de São Paulo, né? Com isso colaborando para diminuir a vulnerabilidade dessa faixa da população do nosso estado, e que está muito bem sintetizado neste livro que hoje oficialmente, recentemente foi lançado, e que nós aproveitamos a ocasião para ser tema, né, muito bem escolhido pela doutora Albertina, como tema inicial dessa programação de 2015. Ressalto também que, na ocasião do 3º seminário, nós distribuímos para aqueles que estiveram presentes lá um kit, né, contendo os DVDs das 7 videoconferências realizadas o ano passado aqui nessa programação, né, de educação continuada do programa, e que também foi assim, teve uma receptividade muito grande e mostrou mais uma vez um resultado, né, de todo esse esforço conjunto, programa, Secretaria da Saúde do Estado, Organização Pan-Americana de Saúde, e que nos traz e nos dá assim, uma gratificação, uma satisfação muito grande em estar, vamos dizer assim, divulgando para todos vocês nesse momento. Acredito que a minha fala se resume nestas primeiras palavras, mas evidentemente vou estar aqui em conjunto. Qualquer outro esclarecimento, qualquer outra necessidade de estarmos divulgando outras dúvidas, esclarecendo outras dúvidas que os nossos colegas estejam tendo nesse momento, vou me colocar aqui à disposição e reiterar mais uma vez a satisfação e a alegria de estar aqui em conjunto com a doutora Albertina, doutor Chafi e todos vocês que nos assistem à distância. Doutora Albertina, adolescer, verbo de transição. O doutor Wilson disse que era um sonho que se realizou. Eu acho que bom dia a todos, a todas que estão nos ouvindo. Acho que hoje a gente não consegue nem acreditar que neste ano é o 2º ciclo de videoconferências, né? E parabenizar todos os polos que nos estão ouvindo
e principalmente dizer que o programa é um conjunto de pessoas, é um conjunto de sonhos, né? E lá atrás, né, dia 7 de março de 1987, foi inaugurado o primeiro polo, o primeiro programa do adolescente, ainda no INAMPES, no antigo INAMPES, né, da Várzea do Carmo, que era o Glicério. E lá o doutor Chafi era o urologista, o doutor Diego era o ginecologista, e a gente criou o primeiro ambulatório conjunto na rede pública, gratuito, de atendimento. Faz, então, de 28 anos, né? Nós não tínhamos ainda o SUS naquela época, mas este ano nós vamos comemorar os 10 anos da lei que institui em São Paulo o programa do adolescente. Isso será dia 25 de agosto. Nós queremos fazer uma comemoração no segundo semestre, ainda vamos ver as datas e vocês vão ser avisados. Mas o livro, na verdade, é uma certidão, é o nosso certidão, oficialização do casamento, né? A oficialização tão em moda agora, o oficiamento de um casamento coletivo. É um atestado. É um atestado, é um passaporte, né? E é uma transição, realmente, a transição daquilo que a gente tinha e que agora a gente começa, depois de 2 décadas, a oficializar para que efetivamente a gente mude, né? Além das casas do adolescente, para que todos os polos e todos os locais tenham um acolhimento efetivo aos adolescentes. Nesse sentido, quero agradecer ao Dr. Wilson, ele é o organizador deste livro, né? O livro que sai, que vocês podem estar à disposição, quem quiser solicitar, pode solicitar à Secretaria de Saúde, ele vai ser entregue gratuitamente, e a gente quer, foram 5.000 exemplares, a gente quer rapidamente terminar. Nós vamos levar esse livro, agora em português, mas talvez em espanhol aí, logo, nós vamos levar para a América Latina, que já está nos pedindo esse livro. Então, eu fico muito feliz da gente estar à disposição, de estar registrando esse evento. Bem, o que eu quero dizer? Verbo de transição. Toda vez que há uma transição, essas pessoas, elas ficam, né? A transição exige uma adaptação, porque ainda não é o que é e ainda é o que vai ser. Então, na verdade, adolescer representa amadurecer. E a rede pública, e todos nós temos que estar acolhendo esses adolescentes mais do que o atendimento, ou atendimento baseado num acolhimento. Nós fizemos ano passado, em 2013, desculpem, foram 22 milhões de consultas em adolescentes de 10 a 19 anos. Quer dizer, talvez tenha sido o país do mundo onde mais se fez consultas em adolescentes. E é preciso, então, pensar o que foi gasto e como foi feito esse atendimento. E como nós podemos ter uma condição melhor de potencializar essas 2 milhões de consultas, para que não seja mais só de uma emergência ou só de um atendimento impessoal, mas que possa ser um atendimento. O Chafi estava me dizendo agora no início do programa que tenha visibilidade. Esse adolescente que possa existir, ele ter um nome, ele ser visível, ele ter um poder de falar o que ele sente, as emoções e ser um cidadão de direitos que possa entender o que está acontecendo com ele. Então, esse acolhimento, basicamente, ele tem que ser desde o momento que ele entra na unidade de saúde até o momento que ele sai, ele poder saber que ele está transitando num espaço que lhe pertence e que ele pode ser acolhido realmente. Na verdade, a gente tem discutido muito, né, a pessoa que aborda. Então, eu acho que o acolhimento participativo, ele realmente tem que estar, tem que ser o tempo todo. Então, quem que aborda, né?
quem aborda é todo mundo. É desde o porteiro que diz assim, olha, aqui, vai por ali. Eu me lembro de numa unidade, numa casa do adolescente, estava tão linda, tão arrumada, que o adolescente perguntou, mas eu posso me sentar neste banco? Eu posso ficar aqui fora? Quer dizer, na verdade, ele não acreditava que a saúde pública pudesse oferecer um espaço tão arrumado. Então, é preciso que o espaço que o adolescente seja acolhido tenha a cara dele, tenha o espaço dele, não porque você é tão pequeno, o que será que está acontecendo com esse menino, o que é que será que ele tem, esse olhar desconfiado que muitas vezes ele pode estar sentindo. Então, a importância do nome, a todo momento, esse adolescente ser chamado não pelo número, pelo nome. Você, nem pela doença. Nem pela doença. Aquele é o diabético, aquele é a grávida, aquela, pior, aquele é o excluído, né? Então, a importância do nome. Realmente, né, todo o profissional, você é o próximo, né? Dizer, Paulo, Maria, Andréia, diga o que está acontecendo com você. Não é o sobrenome, é o nome, né? E acho que o mais importante é que nessa unidade, ou na casa do adolescente, o saber ouvir, sentir e olhar. Realmente é importante que a postura do profissional não se coloque como juiz nem censor, que o adolescente sinta que ele tem um lugar de escuta e que ele possa ser visto. Realmente, o que nós temos visto hoje é que os adolescentes falam mais com amigo virtual do que com a professora, do que com o pai, com a mãe ou com os profissionais. E nós precisamos que a tecnologia nos ajude a entender rapidamente que ele perceba a melhor fotografia nossa. Se ele posta no WhatsApp e no Instagram há uma foto mais bonita, ele precisa postar também a nossa foto melhor, para que ele sinta que está sendo vista. E com certeza, nesse atendimento, nós precisamos entender os limites da nossa ação. Se é uma situação de violência, por exemplo, o profissional tem que entender que ele não dá conta dessa imensidão da violência. Se é uma situação de drogadição e uma situação ou de aborto, é importante ele entender que neste momento qualquer fala pode afastá-lo daquele acolhimento. Então, situações de difícil complexidade. A importância do ouvir, porque no ouvir ele forma vínculo, e formando vínculo ele pode abrir caminhos de transição para outros profissionais. Bem, então, com certeza, esse acolhimento participativo é que nós precisamos hoje fazer a transição do acolhimento simples para um acolhimento individual e o acolhimento multiprofissional. Se nós conseguirmos cada vez mais estar juntando o acolhimento multiprofissional que o SUS tem, é importante que esse profissional ele não trate o acolhimento como um acolhimento de emergência, mas acolhimento de participação desse ser que chega ainda com tantos medos e que já pode ser discriminado pela sua doença. Então, com certeza, no olhar do peso, da pressão, da altura, é fundamental que aquele profissional, João, você está medindo tanto, como é que está? Olha, aguarde, veja essa medida que você tem. Quanto está a minha pressão? Ah, está alta. Ah, está baixa. Está normal. Está normal. Não, a sua pressão vai ser discutida daqui a pouco. O profissional que vai ver você vai falar da sua pressão. Fique tranquilo que tudo está bem com você. A mesma coisa da vacinação. A vacinação não pode ser uma tortura. Nós tivemos agora uma situação da vacinação do HPV. Quer dizer, com certeza, as situações que ocorreram foram porque aquelas adolescentes
ainda não estavam preparadas adequadamente, seja pela escola, até pela família, ou pelos profissionais, e por isso criou-se um pânico. O medo da injeção. A transição, né, da criança para o adolescente é deixar de ter medo, né, da injeção. Né? Nós estamos falando aqui do verbo transição. Ninguém, aos 20 anos, pode dizer que tem medo de injeção. Mas eu garanto que o Wilson, eu e o Chafi temos medo de injeção. Médico tem medo de injeção, só não fala. Né? Tá certo? Né? Então, veja, na verdade, chegar na consulta médica. A consulta médica, ela tem um papel muito importante, porque ela pode ter esse espaço de escuta. E quantas vezes eu estou sentindo dor de cabeça, mas é sentindo dor de corpo, dor de tudo, dor dos afetos, dor do coração. E como, com certeza, na consulta médica ou psicológica ou odontológica, em qualquer momento, ou na consulta do assistente social, a importância desse adolescente se sentir acolhido. Acolher é entender que esse adolescente vai ter com as características. A característica do Wilson, a minha característica, cada um com seus... Nós não precisamos transformar, não é o transformer nosso. Não, nós estamos ali de corpo inteiro, com as nossas características. Mas o olhar do vínculo, ele tem que ser fortíssimo. Quer dizer, a primeira situação que a gente ouve falar quando alguém vai vender a venda, né, de qualquer produto, é ouvir o cliente, é entender o cliente. E nós estamos não vendendo, nós estamos distribuindo saúde. A saúde do SUS, que foi uma grande conquista. Então, nós que temos a saúde gratuita e que podemos ofertar, não podemos sequestrar essa oportunidade. Então, nesse sentido, eu acho muito importante parar de falar o que aconteceu. Ah, o que está acontecendo com você? Diga. Qual a sua história do problema atual? O que está acontecendo? Né? Então, acho que, diga, o que você sente para vir até aqui? O que está sentindo? Diga, como é que você... O que acontece para você vir até aqui? E, em vez de história da doença, história de vida. Começar por... Eu costumo dizer que não custa nada dizer, por que você chama Manuel? Por que você chama Maria? Ah, eu chamo Maria porque a minha mãe me deu Maria. Sim. E você tem quantos anos mesmo? Tenho 16. E quantos anos você gostaria de ter? 10. Por quê? Aí eu ia ser bem tratado como meu irmão de 10. Ou eu teria 20, porque eu já saía de casa. Já deu o diagnóstico. Isso não é perda de tempo. Isso é ganho de vínculo. E aí, a partir daí, começar a dizer, conte para mim como é o seu dia de ontem. Ah, ontem eu levantei de manhã e fui para a escola. Ou então, eu não comi nada, ou eu comi. Então, eu cheguei em casa e fui ficar no WhatsApp e fiquei a noite toda, ou dormi a noite toda, conversando com meus amigos. Pronto, você já fez um diagnóstico da dor de cabeça que ele está, ou que ela está, com a situação que ela não se alimenta adequado. Então, é uma agenda do dia anterior. Eu digo que na abordagem do adolescente é preciso duas situações. O que ele fez no final de semana e o que ele fez no dia anterior. Você já sabe rapidamente quais são os grupos, quais são os amigos que ele tem ou quem ele não tem. Então, se esse adolescente, como nós já temos pesquisa, fica 4, 5 horas no computador, ele realmente não tem um aprendizado adequado, ele não tem vínculos. Como é que fica a situação? E a pergunta, antecedentes. O que interessa saber para o adolescente, numa primeira consulta, se ele tem parentes epiléticos, diabéticos, hipertensos? Ele nem sabe direito. Pode ser perguntado, tem alguém na sua família que tem uma doença que você se lembre? E se ele não se lembrar, vamos passar para outra página. Porque o mais importante não é perguntar para ele quais são os seus problemas familiares. Ele tem sempre problemas familiares. A pergunta é, qual é o adulto que você se dá melhor? Você tem algum parente que você se dá melhor? Nenhum. Já é um diagnóstico. Eu me dou bem com
o meu tio que ninguém gosta. Então tá ótimo, né? Quer dizer, ou então, eu não me dou bem com a minha madrasta. Eu não me dou bem com o meu padrasto. Quer dizer, mas tem algum adulto? Tem, o vizinho. Quer dizer, realmente mostra a solidão desse adolescente. Agora, problemas familiares, ele vai dizer que tem. Faz parte da evolução, da transição da adolescência, ele ter problemas familiares. E aí, realmente, nós vamos começar a construir um diagnóstico de cidadania, não um diagnóstico de morbidade, de doença. É isso que nós temos que passar a ter, aquilo que o Chafim me chamou a atenção, da visibilidade. E para a gente ter visibilidade, a gente precisa entender quais são as características da adolescência. E quais seriam essas? O adolescente busca a si mesmo. E para ele buscar a si mesmo, ele perde o corpo, ele tem que buscar o seu corpo. Qual é o meu corpo? Que corpo é esse que eu tenho? Né? Um corpo que não tem a cara do Brasil. Já começa por aí. Quer dizer, num Brasil que é mestiço, e mulato, e misturado, e que tem todas as raças, nós vamos ter um adolescente que quer ter a altura que ele não tem, a cor que ele não tem, o cabelo que ele não tem, ou o cabelo que ela não tem. Então fica um adolescente na busca de si mesmo, que é um modelo idealizado por uma mídia que vai contra ele. Então esse adolescente, na construção da autoimagem, já está perdendo. Esse adolescente perde a visão dos pais infantis. E é por isso que ele tem tantos problemas familiares. Ele busca figuras parentais. Então, quando eu digo, vamos procurar um adulto que ele se identifica, é a busca parental, que vai ser o adulto que ele tem alguma ligação, que pode ser o professor e que você, profissional de saúde, pode ter uma oportunidade de ser você. Ele está transitando, ele está perdendo os pais oficiais, mentais, para ter pais reais. E essa é a transição que nós vamos buscar. Bem, ele vai ter a transição efetiva de gêneros e papéis. É nesse momento que ele vai se dar conta do que é ser mulher, do que ser homem. Porque no próprio exercício da sua sexualidade vão ter diferenças de gêneros e papéis. Claro que gênero e papel constrói-se desde desde intraútero, mas eu estou dizendo que oficializa essa transição. Bem, ele precisa intelectualizar e fantasiar, ele precisa sonhar. Então, se nós deixamos que esse adolescente só fantasie com o seu WhatsApp, com o seu Instagram, com o seu virtualmente, com os seus aplicativos, é porque nós não demos nenhum aplicativo real da vida para que esse adolescente possa fazer alguma foto real que não seja a foto que ele coloca fictícia no Instagram. E é por isso que esse adolescente precisa ter uma tendência grupal. E qual seria essa tendência grupal? É todo momento. É o grupo familiar, é o grupo da escola, é o grupo do teatro, é o grupo da música, é o grupo da cultura, é o grupo do esporte. Quer dizer, é o grupo da torcida. Da esquina. O grupo da esquina, o grupo da esquina. Agora, se esse adolescente só tem um grupo marginal, ele está no bando. Quer dizer, então, como vai ser importante ele ter vários grupos? No grupo de escola, daqui, eu tenho um papel. No grupo daqui, eu tenho outro papel. E, a partir daí, eu me transito. Eu faço uma transição para aquele meu papel individual para vários coletivos. Então, a tendência grupal, e tanto que o Chafim enfatiza, o grupo é uma grande oportunidade de transitar em relação ao seu papel individual, da menina e do menino, e para o seu papel coletivo. E, com certeza, não dá para a gente acolher um adolescente sem pensar no que é imaginário e o que é real. O adolescente vive no imaginário, na relação sexual. Aquele menino é o meu amor para toda a vida. A toda a vida demora 2 dias, mas naquele momento é toda a vida. E que bom, né, que ele pode mudar. Ele vai sofrer para sempre por amor, sempre 48 horas. Mas tudo bem, naquela hora é para sempre, né? E aí, né, é importante que, na relação da vulnerabilidade, quanto eu estou vulnerável? Quer dizer, se aquele menino ou aquela menina que eu gostava me traiu, me deixou, me rejeitou, quanto eu me arrebento, né? E me recupero
para que realmente eu possa deixar de ser vulnerável. Quanto que eu tenho de possibilidade de cair e levantar. Quanto que, ao ser assediado pelo risco do álcool ou da droga, eu posso experimentar e continuar depois no outro movimento de sem ter risco. Os pais não podem acreditar que o adolescente pode experimentar droga e ele não ficar dependente. Ele pode experimentar o álcool e não ficar dependente. Quanto é que eu posso oferecer para esse adolescente não ficar vulnerável ou dependente? É o imaginário e a realidade que a droga dá. É o imaginário e a realidade que o álcool dá. É o imaginário e o real que aquele menino que você diz, o que você viu daquele menino? Ele é horrível. Aquele horrível, aquela droga, é a única coisa que ele naquele momento tem. É o número daquela adolescente, é o número daquele adolescente. Mas se você der vários números de sapato para ele experimentar, ele pode transitar nesse papel. Então, é isso que é a resiliência. A resiliência, que vem do verbo, você joga um objeto, ele cai na parede e fica de pé. Nós não queremos que os nossos adolescentes fiquem na parede e caem de pé. É a possibilidade de, todo momento, ele ter fatores de risco e poder continuar sendo um cidadão com sonhos, com emoções. Ele enfrenta, ele consegue, transforma. Tem agora um brinquedo que é o Transformer, né? Que é aquele brinquedo lá que é um robô e que se transforma em gente, em carro e tudo. Então, eu acho que esse quadro do Transformer, quer dizer, eu me transformo no vulnerável, no risco. Podemos ir? Bom, ética e sigilo, com certeza. É fundamental ética e sigilo e nós vamos ter uma reunião aqui da ética e do sigilo em algum momento das nossas videoconferências. Então, a vulnerabilidade, em vez da proteção, é autoestima, autoimagem, autocuidado, segurança, direitos, gênero e cidadania. Eu acho que aí é que a gente vai ver a vulnerabilidade, a proteção e a resiliência. E a prevenção? Ela pode ser primária ou pode ser reabilitação de dano. Vai estar nas nossas mãos. Ou a gente previne, diagnostica precocemente, ou a gente recupera o dano. A saúde pública e a adolescência tem que ser um momento fundamental de trabalhar com a prevenção primária. Diagnóstico precoce e tratamento adequado já é uma fase de prevenção secundária e terciária. Bem, isso eu tenho dito sempre, a sexualidade faz parte dos adolescentes, os adolescentes têm realmente, o sentimento básico é medo de não agradar, da menina, e o menino é medo de falhar. Então, nas primeiras relações, esses sentimentos, e nas últimas também, esses sentimentos vão existir. Então, não falta informação na adolescência, na relação sexual. Falta, efetivamente, a informação. Então, a transição para todos os profissionais é entender que, além da informação, é mais do que isso, é a negociação. E, realmente, nós temos um problema concreto que faz parte das metas do milênio, é diminuir a gravidez da adolescência. O que será a diminuição? Será que a adolescente engravida porque ela teve decisão de engravidar ou faltou o poder de decisão? Faltou o poder de decisão. Ela faltou o poder de decisão em relação a ter uma saúde, a ter educação, cultura e futuro. A adolescente que tem condições de saúde, de educação, de cultura e de futuro, ela realmente não engravida. Então, a gravidez é uma violação dos direitos. O direito dela a ter acesso à informação do que pode acontecer. E se ela souber exatamente o que vai acontecer na gravidez, ela não engravida. Então, ela não é culpada nem decide. Ela é vítima. Ela é uma pessoa que lhe foi violado o direito dela ter acesso aos métodos anticoncepcionais, a negociar, a pensar num plano de futuro, senão ela não escolhia, naquele momento, engravidar. E vamos lá, aquilo que eu disse sempre, a questão de quanto gasta o Brasil em gravidez. 10% do nosso PIB.
10% do PIB do Brasil é gasto em gravidez. Isso é muito sério. A violência, acidentes e drogadição, nós sabemos perfeitamente que aumentou 14% em mortes por causas externas. As causas externas, os acidentes, os suicídios, os homicídios, são situações que não são externas, elas são internas ao adolescente, internas ao país. E realmente houve um aumento de 346 em homicídios em 30 anos. Quer dizer, o programa tem 28 anos, houve um aumento de 346. 38% um aumento em suicídios, 7% em acidentes de trânsito. Então, este é o nosso país, que não é tão simples como nós pensamos. É o quarto país onde mais se mata crianças e adolescentes e é o 12º onde mais se morre. Uma tragédia de estatística. Só para a gente não falar tanto que o Brasil é um país de paz. Nós temos que concretizar as metas do milênio, redução da gravidez na adolescência, temos que diminuir DST/AIDS, temos que ter uma postura de maior equidade de gênero, reduzir a violência, essa é uma meta fundamental, olha o aumento, e diminuímos a mortalidade materna, porque com quanto mais grávidas engravidarem, nós temos uma maior mortalidade materna na adolescência. A adolescência, quando engravida, morre. Morreram 228 meninas por morte materna no Brasil, o ano passado. Em 10 anos dá 2.000 pessoas. Isso representa uma guerra do Iraque. Êxitos, nós tivemos êxitos nos anos anteriores. Acabei de falar que nós vamos fazer, 25 de agosto de 2005, a nossa lei. Quero agradecer o Dr. Arnaldo Jardim, que hoje é o secretário de Agricultura do Estado, e que fez, junto com o governador Alckmin, ele foi o incentivador dessa lei, que foi a Lei 97605, de 15 de agosto. É a primeira lei da América Latina, da adolescência, do Estado. O Brasil ainda não tem. Mas nós tivemos a criação do SUS, que é a grande lei, que é a grande possibilidade. Nós temos lei municipal de Faxinal, de Vaiporã, de Mirassol, de Mococa, de Itapetininga também. Bom, nós mudamos os indicadores, temos que festejar. Reduzimos a gravidez em 39% e reduzimos a segunda gravidez. Pode ir? Temos que festejar que São Paulo nós tivemos 134 mil, isso é pelo SEAD, pelos dados nacionais, mas pelos dados do SEAD chega a 148 mil e fomos para 87 mil em 2012. Nós tínhamos, atenção, 4.248 adolescentes de 10 a 14 anos que foram mães e passamos para 3.500. Tivemos uma redução de 16% nessa faixa de idade. O Brasil tem uma história difícil. Nós aumentamos 2% da gravidez na adolescência de 10 a 14 anos. E estou acabando de ver que na Argentina também teve um aumento de 2% na gravidez de 10 a 14 anos. Vai ser o problema discutido agora no Congresso de Costa Rica, a gravidez de 10 a 14 anos. Há 2 anos atrás, só o Brasil tinha aumentado. Agora nós temos já a cooperação de outros países. Ficamos mais felizes. Né? Nós queremos, mas São Paulo reduziu. Então, eu vou lá, a nossa equipe vai estar lá e com muito orgulho nós vamos dizer que São Paulo reduziu 16% a gravidez de 10 a 14 anos. Bom, houve uma redução de 70% da mortalidade infantil e 60% da mortalidade por AIDS. Não, dos casos de AIDS. Bem, então essa estatística do Brasil, tínhamos 27 mil e chegamos a 28 mil, 10 a 14 anos. São 28 mil crianças que são mães. Isso representa 1 a cada 19 minutos. Imagina uma criança de 10 a 14 anos sendo mãe a cada 19 minutos. E de 10 a 19 são 55 por hora. Vejam bem.
A redução foi essa, que passou de 700 mil para 531 mil, de 15 a 19 anos. Vamos para frente, diminuiu, nós temos que festejar, diminuiu 20%, mas não vamos esquecer que São Paulo aumentou, diminuiu 40%, o dobro do Brasil. Bom, a gente tem caminhos para todo mundo que está vendo. Vou voltar a falar. SUS, ECA é a grande vitória. A nossa lei é outra vitória. Mas nós temos que sensibilizar o legislativo de todas as cidades dos polos que nos estão vendo. A sensibilização do executivo. Nós vamos ter o ano que vem eleições dos prefeitos. Já é a hora da gente começar agora a lembrar. E fazer com que as casas e os lugares onde tem grandes atendimentos continuarem. Mas o mais importante é que haja parcerias e intersetorialidade. E a gente acha que o caminho da liberdade, da visibilização do adolescente tem que estar também na transição do acolhimento da saúde. Bom, eu acho que nós temos, com certeza, atendimentos da UBS, atendimentos do PSF. As casas do adolescente, elas foram vitrines, modelos de que é possível fazer. Neste momento, é preciso ampliar. Realmente, embora a gente possa fazer, que é um sonho, fazer 646 casas, mas quem não, onde não tem casa e no lugar do seu bairro, o adolescente precisa ser atendido todo dia, toda hora. Ele tem toda hora problemas, né? Ou ele pode ter espaço de visibilidade. E se não tiver, pelo menos um dia de atendimento semanal. Ou então, pelo menos, enquanto não, um dia de atendimento mensal. Mas um dia de atendimento semanal, com certeza. Um atendimento itinerante no município, os municípios mais simples, um consórcio de atendimento. Mas os ambulatórios universitários, como base de treino na psicologia, na nutrição, na medicina, em todos os lugares, na odontologia. Imagina, todos os estudantes de odontologia, Bauru, por exemplo, que tem tantos centros, poderem fazer vários espaços de acolhimento, de atendimento à odontologia nos municípios. Nós vamos fazer todos os adolescentes com um sorriso lindo, né? E é isso que nós queremos. Vamos lá? O programa, ele se fortalece, ele fundamentalmente, esse é o plano de fortalecimento, ele tem que aumentar as ofertas, diminuir as barreiras, aumentar as redes, melhorar a amigabilidade, melhorar a avaliação de qualidade. Com certeza, mais acesso, mais qualidade. Esse é o nosso desafio. Podemos ir? E nós pegarmos a ideia do que foram as casas e transmitir. Isso são boas práticas, mas melhorar efetivamente esses atendimentos. Esse livro, hoje, ele é uma possibilidade, não do fim, é o início do começo, da transição, para que a gente faça um livro maior do que a história deste país. Próximo. Bom, e a linha de cuidados em saúde do adolescente. Eu acho que essa é a nossa grande proposta, nós estamos investindo nessa linha de cuidados. Não é possível que não haja uma linha de cuidado na psicologia, na odontologia, na medicina, na pediatria, na ibiatria, em todos os momentos. Uma linha de cuidado na ginecologia. Qual é uma única ação básica em cada lugar? Quais são as linhas de cuidados? E a linha de cuidado passa pela linha de cuidado na abordagem do adolescente. Vamos lá. Bom, e o Seminário de Tecnologia e Mídia Digital, que é o nosso concurso de aplicativos. O concurso de aplicativos, eu vou pedir depois para que vocês peguem o site, ele está rolando, esse concurso de aplicativos, é o aplicativo da saúde reprodutiva. Nós acabamos de fazer, ele vai ser feito pelos adolescentes, tem um concurso feito para que a gente possa, o adolescente no aplicativo, poder dizer qual é, desde a unidade mais próxima até o que você vai fazer se você tiver isso, ou se tiver um problema de menstruação, se teve problema a camisinha estourou, ou o que você fazer. Qual é o seu aplicativo de saúde e não de risco. Bom, nós tivemos vários eventos, seminários regionais, as capacitações. O próximo seminário é em Votuporanga, é setembro. Olha aí, Roseli, você que a gente está lá em setembro, nós tivemos um seminário fantástico também na região de Sorocaba.
esses eventos que nós estamos fazendo. Próximo. Bom, foram 11 mil capacitados, tivemos, então, eventos regionais, tivemos várias premiações internacionais, já acabamos de ter de 20 trabalhos aprovados no Congresso Latino-Americano e vários trabalhos que estão sendo aprovados agora no Encontro Internacional, que será feito em maio. E a gente teve 4 livros sobre o programa e o livro nosso agora, Verbo de Transição, que vocês podem adquirir, que é só pedir na secretaria ou buscar na secretaria. Bom, o terceiro seminário foi agora e nós tivemos, então, o seminário de boas práticas também com mídia digital. O curso de grupos, nós vamos fazer no segundo semestre. O próximo curso é o segundo semestre de 2015, as inscrições já podem começar no programa, que nós vamos dividir, vamos fazer aí, o Chafi, que vai ser o coordenador, a gente tem que pensar de que jeito a gente vai fazer para que mais pessoas possam assumir. Bom, Práticas Inovadoras é uma parceria com o SEBRAP, que são vários vídeos que depois vão ficar à disposição dos polos, depois que eles forem testados, para que vocês usem esses vídeos. O próprio Chafi já vai estar apresentando esses vídeos para o grupo, que é para depois a gente possa divulgar. Próximo. Sétimo. As videoconferências regionais já estão disponíveis em CD e agora nós estamos começando. Vitória, nós começamos em abril, vamos terminar. E a linha de pesquisa do HPV, a aceitabilidade da vacina do HPV, que está mais do que atual, e a prevenção da segunda gravidez, que também é com parceria com o Hospital das Clínicas, Doutora, com as cadeiras de nutrição. Só lembrando, no mês que vem, no dia 26 de maio, a videoconferência vai ser prevenção do HPV, com a doutora Fátima Duarte e a doutora Helena Sato, que é coordenadora do programa de vacinação, e a doutora Fátima, que transmite bem os conhecimentos necessários para a gente tomar atitudes maduras com relação à prevenção. Acho que é muito importante que essa aceitabilidade da vacina, do HPV, a questão do HPV, nós temos uma vitória, né? A vacina do HPV gratuita, a quantidade, 1 milhão de adolescentes vacinadas, a maior cobertura do Brasil, e a gente vai chegar em vários países, vai ter o Congresso de HPV Europeu, onde a gente vai mostrar o número de adolescentes vacinados. Mas é uma grande oportunidade para que na escola, e que na sociedade, e que na família, e agora aqui, a gente possa dizer como essa adolescente não estrague a vacina do HPV. Você tomou uma vacina e por que você não deve estragar essa sua vacina? Então, a vacina da prevenção, que é o preservativo, e a vacina do HPV, uma grande conquista. Eu acho que essa oportunidade nós podemos ter e sabemos que os adolescentes estão perguntando. Quer dizer, a família está aceitando muito bem a vacina, que era um medo que nós tínhamos que não seria aceito. Bom, o Congresso Latino-Americano vai ser agora, em maio, de 26 a 30. Na próxima conferência que houver, o Chafi depois já está indo para Costa Rica, ele faz a conferência aqui, voa para Costa Rica, e o vídeo das teleconferências nós vamos estar apresentando e dando para a América Latina. Bem, e o Congresso Brasileiro de AIDS, que é agora em maio, e o CISCA, que é o Congresso Internacional de Saúde da Criança, que também está. Todos esses congressos a gente pode estar divulgando. Bom, a parceria, Organização Pan-Americana de Saúde, Atenção Básica, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, DST-AIDS, Secretarias ONG, associações, Educação, Cultura, essas são as nossas parcerias sempre. E vamos lá. Dá para agir? Dá. Agora, terminando, a Casa do Adolescente de Pinheiros, ela é... Olha só. Casa do Adolescente de Pinheiros, o atendimento nas casas. A ideia desse acolhimento, ele pode ser... Ele é todo o tempo, né? Ele é desde o acolhimento, mas tem as oficinas, tem os grupos, tem o acolhimento individual, o acolhimento grupal, próximo.
As oficinas de nutrição é um grande espaço. Hoje o adolescente está querendo ficar mais magro, com IMC ótimo. Então é uma oportunidade de a gente trabalhar com esse adolescente próximo. A gente trabalha com labirintos, onde o adolescente anda pela unidade básica, discutindo, falando das suas emoções. As oficinas de dança, a oficina de naturologia, quer dizer, métodos naturais, de máscaras, de sucos. Olha o suco verde, o sucesso que está. Adolescente é natural, nada, né? Então, naturalmente nada, não. Naturalmente, com competência, como é que esse adolescente pode trabalhar. Próximo. E aqui a horta, sim, nós temos uma horta na casa do adolescente, que era um espaço dentro do posto de saúde, que realmente ninguém ligava, e agora nós fazemos até poesia na horta. As oficinas de artesanato, de teatro, a oficina de sentimentos, olha o chapinho aqui, debaixo das árvores, quer dizer, a gente faz a sala mental. Ai, não tem sala para fazer grupo. Faz na rua, faz no espaço. Aqui em Heliópolis, Casa do Adolescente, Itaquera, Jabaquara, Araraquara, bem-vinda, Bragança, Carapicuíba, Capão Bonito, Casa do Adolescente de Caçapava, Cruzeiro, Itacoacetuba, Itapetininga, Itapeva, Mirassol, Mboimirim, Poá, Tatuí, Valinhos. O Chafi vai estar dia 6 visitando Valinhos, Votuporanga, Peruíbe, Ivaiporã, Paraná, São Vicente, adolescentes da Ilha Comprida. Olha só que modelos importantes. Parabéns para o prefeito. Central de cursos, central de empregos, central de informações, estação das letras. Estou parabenizando o prefeito porque tem 13 mil habitantes e ele pôde fazer ateliê de modas, oficina de ritmos, Ilha Verde, sustentabilidade, a Casa do Adolescente de Mococa. Parabéns também, porque é muito recente essas duas casas. Olha, Mococa, a prefeita de lá. E aí a próxima casa de Brodowski, que vai ser inaugurada agora em maio de 2015. A sua pode ser a próxima da sua unidade. A sua unidade básica também pode ser inaugurada. Adolescência, na verdade, sonhos e esperança. Eu acho que se nós não tivermos esperança, nós não vamos fazer a transição que a gente quer, de um país novo, com a mulher nova, com o homem novo, com indicadores que valorizem o nosso país. É essa a transição, de um país onde todos tenham visibilidade e todos possam ter sonhos. Muito obrigado, doutora. Nós vamos por um breve intervalo. Em 10 minutos nós voltaremos e vocês podem estar fazendo as perguntas via e-mail, via WhatsApp ou pedindo a palavra. Nós, em 10 minutos, estaremos de volta e, com muito prazer, vamos abrir o diálogo dessa videoconferência. Até já. Dando continuidade à nossa videoconferência de hoje, Adolescer, Verbo de Transição, com o Dr. Wilson Souza e Dr. Albertina Takeuchi, nós estamos recebendo muita pergunta e essa moça me deu um tablet aqui, eu estou atrapalhado. Vamos depois imprimir, tudo bem?
antes de estar respondendo as perguntas que vieram para o Dr. Wilson e Dr. Albertino, nós temos que dar algumas informações quanto ao formato das videoconferências, que vão ter um estilo mesa redonda, né? As próximas datas estão aí na tela, mas é bom, 26 de maio, cujo tema vai ser prevenção de HPV, com a doutora Fátima Duarte, que deu aula o ano passado, brilhante. Eu que não gostava desse tema passei a gostar, porque de tanto conhecimento. E doutora Helena Sato, que é a coordenadora da vacinação do HPV em São Paulo. Dia 24 de junho, nós vamos trabalhar a caderneta do adolescente, masculino e feminino, com a doutora Lélia Fernandes, ginecologista, e doutor Wilson, que está aqui. A programação para o segundo semestre nós daremos no próximo encontro, em maio. Estão nos perguntando como ter acesso ao livro, não é? Como pedir o livro. Aí na tela também vai aparecer um endereço eletrônico que vocês podem fazer a solicitação, né? Sempre que nós enviaremos via correio, é muito importante que na solicitação venha o CEP, né? O endereço direitinho e o CEP do local de onde estão solicitando. Nós temos 5.000 livros para estar distribuindo. Agora não, agora 3.500. Já vendeu tudo? Pô, já mandamos para todos os prefeitos. Mas a gente trabalha em grupo também, é bom estar lendo e discutindo e colaborando para a próxima edição. E a videoconferência de hoje, do ano passado e as próximas, estão disponibilizadas no site www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Quem quiser ter acesso aos do ano passado, que já foram distribuídos no dia 27, no Palácio. Mas também está disponibilizado aqui no site da Fundap. Bom, Sorocaba, José pede a palavra. José, a palavra é sua. Quero agradecer a doutora Albertina por essa oportunidade, por participar desse curso, que eu estou gostando bastante. Espero agora, aqui na DRS de Sorocaba, poder contribuir para a saúde do adolescente. Agradeço a todos, parabéns, um bom dia a todos e passo a palavra. Bom dia, doutora. É Pássaro, que ele é um vereador que foi de Itapetininga, Itapeva, e agora está. Olha, Sorocaba mora no coração da gente. Eu me formei em Sorocaba pela PUC, o Wilson também, então mora no coração. Prefeito, secretário de saúde, vamos fazer uma casa do adolescente em Sorocaba. Já houve no Palácio da Saúde um espaço da adolescência, lá no passado, há mais de 20 anos. Então, embora as unidades básicas tenham realmente um espaço importante, podemos fazer na casa, aí, a todo tempo. Nós temos vários programas com a Edith, a questão do atendimento aos adolescentes grávidas. Então, é possível, nós estamos à disposição. Não é possível Itapetininga ter 3 casas e Sorocaba, que é um polo universitário, né? Então, meu pedido, né, para que a gente possa inaugurar em Sorocaba uma casa do adolescente. Agora quem está pedindo a palavra é Ribeirão Preto, através da Daniela. A palavra é sua, Daniela. Quero cumprimentar, né, a todos, a doutora Albertina. Eu tive a oportunidade, né, de estar no seminário em março, né, o 3º seminário. E eu queria, assim, a título de informação mesmo, quais os caminhos para a implantação da Casa do Adolescente, considerando que em Sertãozinho nós temos a Casa da Juventude, né?
com algumas ações, né, que já acontecem na casa do adolescente. Essa junção da Secretaria da Saúde com a assistência, né, que a Casa da Juventude está alocada na assistência, no desenvolvimento social. E quais são um dos caminhos? A gente sabe que é a sensibilização do legislativo, do executivo, mas a gente pensar que aqui em Ribeirão Preto nós temos as universidades, né, temos a USP. Qual seria esse caminho para a gente fazer da Casa da Juventude uma junção aí com a Casa do Adolescente? Passo a palavra. Daniela, querida, que ideia importante que você está falando. Na verdade, as casas do adolescente já existem em todo o estado, né? Quer dizer, veja, em Sertãozinho você tem a Casa da Juventude, nós temos o Centro de Integração da Cidadania, né? Que agora a Tereza, eu tive com a doutora Luísa, inclusive, também da ideia de fazer até em Ferraz de Vasconcelos e também nas várias cidades do interior, onde tem centros de integração da cidadania. Veja, o que é a Casa do Adolescente? A Casa do Adolescente são espaços mentais, que você vai pondo módulos. Sabe uma casa que você vai construindo módulos? Então, o módulo pode ser o atendimento clínico, o atendimento psicológico, o atendimento grupal, ações educativas, né? Baladas da saúde, onde a gente possa discutir, atendimentos de grupo, odontológico. Quer dizer, na verdade, nós podemos ter uma sofisticação, chegando até o atendimento odontológico, um atendimento bastante sofisticado, mas podemos começar com atendimento clínico, né? Um atendimento ginecológico, uma vez por semana, um atendimento ginecológico. E todos os dias ter espaços de acolhimento do grupo. E realmente, se você já tem a Cidade da Juventude, vamos pensar a Casa da Juventude, por que não ter um atendimento médico juntando a Secretaria de Saúde com a Educação? São Paulo é um exemplo, porque em cada espaço nós temos espaços de acolhimento. Então, fica aí, se for a importância da capacitação, nós podemos ter um grupo que vá para aí, faça a capacitação, ou chamar as pessoas de Sertãozinho para vir aqui, inclusive visitar uma casa, e a gente pode fazer uma capacitação ou aqui em São Paulo, ou fazer um atendimento regional. Agora nós estamos indo para Brodowski. Nesse dia, nós vamos a inaugurar a casa, mas vamos também fazer uma capacitação. Como a gente fez em Mococa. A gente inaugurou e fez a capacitação. Então, tá aí. Você está me perguntando como? Organize, e se enquanto a gente não conseguir a casa da saúde, você já tem a Casa da Juventude. Quer dizer, é pensar num médico que possa dar um plantão semanal, um ginecologista que possa, e todos os dias terem atividades integradas, porque não é possível a gente ter as coisas separadas. Então, a gente já tem ações. Ninguém está inaugurando a roda. Já existe em vários lugares. Bom, antes de passar a palavra a Alberto de Bauru, eu queria avisar a Ana Mara Escugulha, que o ano passado nos acompanhou em quase todas as videoconferências, que a próxima pergunta a gente vai trabalhar a pergunta dela. Alberto de Bauru, a palavra é sua. Bom dia. Dona Albertina, nós aqui de Bauru, eu sou ginecologista da rede pública municipal e estadual, e nós temos vários voluntários interessados em montar a casa do adolescente. Mas a gente queria saber melhor, a pergunta da Daniela foi nesse sentido, mas não ficou claro para nós como que a gente deve se organizar para construir a nossa casa aqui em Bauru. Passo a palavra. Caipira aí, né? Alberto e Albertina. Alberto e Albertina, ginecologista ambos, né? Então, vamos pensar. Olha, assim, a gente pode fazer uma casa como Brodowski. Quem fez Brodowski? Brodowski pegou um espaço, que é uma casa, é um espaço público lá. Brodowski, vocês conhecem, a casa é a cidade do Portinari. Então,
foi feito a casa lá. Então, Mococa, não, lá vai ser feita uma casa, e essa casa, como por exemplo, a Ilha Grande era uma adega. O prefeito transformou essa adega, né, numa casa com ambulatório, espaço de nutrição, tudo. Ele reformou a casa com a verba da secretaria, com a verba da prefeitura. Então, isso é o modelo mais usual. Fazer uma casa, ter um espaço, sempre tem um prédio na cidade, às vezes um prédio que está abandonado, um prédio que já possa ser feito, isso. Então, é feito como? E você, por exemplo, que é o Alberto trabalha em várias unidades. De repente, ele pode ser locado na casa para atender. Ou, digamos, um clínico pode dar 2 dias de atendimento na casa, ou ser locado direto. Forma-se um grupo grupo clínico que vai atender, com assistente social, com, basicamente, enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social. Às vezes não tem assistente social em toda a região, mas um pode dar essa assistência. E a enfermeira. Com a verba, quem é? A verba é da Secretaria de Saúde do município. E o que a gente contribui? A gente contribui com a cesta básica de medicamentos, né? Quer dizer, e com a capacitação. Bom, mas, por exemplo, nós podemos fazer um lugar de atendimento, uma unidade básica que tenha, por exemplo, já é uma unidade básica, como foi Mococa. Do lado tem a unidade básica e do lado de cá foi um espaço acoplado que foi feito o atendimento a adolescente, com um corpo clínico que também, em outros dias, os profissionais fazem outras atividades. O ideal seria que pudesse ter um corpo clínico para aquela casa. Então, a casa é um espaço mental. Mas, por exemplo, Bauru, que é uma região tão privilegiada, ela poderia perfeitamente ter um espaço, uma unidade. Ou você tem uma unidade básica que já atenda, ou você tem um espaço da casa do adolescente. Isso tem uma demora maior, mas nós podíamos começar. Enquanto não começa essa casa toda arrumada, podia ser feito na unidade básica. Bauru é uma situação... Eu já tive em Bauru fazendo várias capacitações há mais de 10 anos, 15 anos, e eu tenho certeza que Bauru merece uma casa. E qual seria as unidades? Pois nós podíamos convidar o centrinho que tem a capacidade, que é a odontologia, poderiam fazer um ambulatório, ou lá, ou encaminhamento direto para a odontologia. Nós podíamos fazer várias faculdades de psicologia, podendo fazer uma assessoria, um estágio lá. Então, na verdade, a verba é como existe a lei o número da lei. Do Arnaldo Jardim? Do Arnaldo Jardim, eu vou dizer a lei número, pera um minutinho, já pego aqui. Essa lei, ela é a lei que pode ser, através dela, pode, pelos recursos, o município pode pedir a lei, pela lei que, não estou achando aqui o número, mas a lei, já me deram, 11.976/05, por essa lei, nós podemos fazer com que hajam recursos para o município que possa efetivamente fazer a casa. Então, este ano, no programa de diretrizes e bases, é possível, e é possível que um vereador transforme isso em lei. É possível que um deputado da região forneça recursos, que ele tem recursos pessoais para emenda parlamentar. Emendas parlamentares que possam ajudar a casa a ser montada. Então, emenda parlamentar, a lei 11.976, e isto são os recursos diretos para, por exemplo, para Bauru ou para qualquer cidade. A secretaria faz o financiamento com material didático e faz também o treinamento. E se alguém, qual é a nossa contrapartida? Nós podemos ver, se tiver algum problema grave
com o adolescente, digamos, um tumor de ovário ou uma questão mais sofisticada, nós podemos dar essa assessoria na terceirização. Eu tenho a possibilidade de acolher uma menina com um problema grave, uma cirurgia, alguma coisa mais sofisticada, um tumor, por exemplo, que às vezes tem medo, começamos a trabalhar e não sabemos como encaminhar. Nós temos essa possibilidade de, através do programa do adolescente, encaminhar isso. Então, capacitação nós temos, os recursos podem ser feitos, mas é preciso sensibilizar uma equipe e um vereador. Bauru está atrasado, já podia estar sendo feito, sim. Viu, Alberto? Eu só queria complementar a sua fala, sugerindo a esse colega lá de Bauru, que se houver realmente, vamos dizer assim, como ele está, vamos dizer assim, explicitando o interesse de um grupo de técnicos em montar esse serviço lá em Bauru, que iniciem, como a doutora Albertina sugeriu, em algum espaço, em alguma unidade básica, né? Esse grupo poderia ser lotado nessa unidade e começar a fazer esse atendimento, que seja semanal ou dentro de uma periodicidade que seja viável no início, para, inclusive, exercitar esse novo modelo de assistência. E, a partir daí, né, pular para etapas mais complexas, mais sofisticadas, chegando até a viabilização de um espaço assistencial, como nós chamamos de casa do adolescente. É uma ideia que eu gostaria de reforçar aqui, nessa ocasião, para esses colegas lá de Bauru. Wilson, há vários formatos que podem ser instalados, e aqui Bauru merece, como o doutor Albertina falou, está atrasado, e nós talvez pudéssemos estar montando esse projeto junto, né, Alberto? A gente está aqui à disposição para dar o empurrão que for necessário, e a gente já trabalhou várias cidades, mas Bauru merece mesmo. Eu vou passar a palavra agora a Catarina, de São Paulo, da pequena São Paulo. Não é pequena São Paulo. Bom dia, doutora, bom dia a toda a equipe. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o trabalho de vocês pela diminuição da gravidez na adolescência aqui em São Paulo, e, em especial, a doutora Albertina, a paixão com que você trata dessas questões, com que você fala do adolescente. Isso contagia a todos. Meus parabéns. E a gente tem uma questão aqui com relação ao estágio, né? Pessoas que estão terminando o curso superior de enfermagem ou até em outra área mesmo, como poderia abrir espaço para que essas pessoas conseguissem estagiar nessas unidades, né, nas casas do adolescente? Passo a palavra. Catarina, grande Catarina. Olha, que importante. Eu acho que nós estamos falando, o Wilson usou uma palavra ótima, assim, como exercitar esse modelo de atendimento. Eu acho que hoje nós vamos sair daqui, e amanhã já estamos fazendo isso, para que a gente solicite formalmente, né? A gente já está abrindo esses espaços. Por exemplo, veja, vocês, enfermagem, vocês querem estagiar, vocês podem perfeitamente mandar um e-mail para o Programa de Saúde do Adolescente, e a gente organiza na Casa do Adolescente de Pinheiros, nós podemos fazer essa capacitação. E tudo. Por exemplo, na Balada da Saúde é uma segunda-feira, é um modelo onde há grupos e tudo. Então, realmente, por exemplo, se vocês falarem, eu preciso de uma a gente pode dar o diploma, a gente pode o certificado, dizendo, a gente pode fazer um contrato. Só para vocês terem ideia, várias pessoas que hoje estão trabalhando na Casa do Adolescente de Heliópolis foram nossas estagiárias. Então, muita gente que
foi esse trabalho que a gente teve. Então, por exemplo, se vocês têm psicólogo e assistente social, enfermagem, sejam bem-vindos. Então, qual é a nossa ideia? Quantas horas vocês querem? Quanto tempo? Então, e a gente pode fazer um compromisso. Qual é o dia que a gente pode se encontrar até para fazer? Todas as quartas-feiras, das 17 às 20 horas, às 19h30, nós estamos na Doutor Arnaldo, 351, no térreo, nós nos reunimos, por exemplo... Auditório Musolino. Auditório Musolino. Nós estamos, por exemplo, amanhã, o doutor Arlindo vai dar uma aula sobre obesidade. Nesse dia, a equipe se reúne, toda a equipe, com mais pessoas que quiserem, e a gente trabalha. Quer dizer, então nós temos vários momentos de oferta. Quem quiser, por exemplo, não fazer o estágio, mas assistir essas reuniões, das 5, das 17 às 19h30, eu não tenho nenhum tempo, pode ir lá, a gente discute casos, discute uma programação e vai trabalhando isso. Quem não quiser, por exemplo, quem não quiser, leve lá a sua proposta e a gente faz um esquema realmente com estágio. Está aberto esse estágio, está aberto, está aqui para vocês. Marta, você quer falar antes disso? Não, depois eu falo, pode. Não. Marta de Ribeirão Preto pede a palavra é sua, Marta. Bom dia a todos, bom dia, doutora Albertina. Eu sou Marta, articuladora da atenção básica aqui do DRS 13 Ribeirão Preto. E eu queria de uma informação de quem já tem a casa do adolescente. É preciso um cadastro no CNES para essa casa de adolescente? E qual que é o sistema de informação que esses profissionais alimentam os dados de produção? O médico, ele indo na casa do adolescente 1 ou 2 vezes por semana, ou o dentista e os outros profissionais, qual o sistema de informação que eles alimentam? Leva essa produtividade para alimentar na unidade que eles pertencem? Essa é uma dúvida que eu queria esclarecer. Passo a palavra. Como é o nome dela? Marta, né? Marta, é o seguinte, evidentemente todo serviço que é criado, que pertença ao Sistema Único de Saúde, tem que ter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né? O CNES. A Casa do Adolescente não é uma exceção. Então, deve ter realmente, quando isso for formalizado, oficializado dentro da rede de atendimento de determinado município. E esse espaço, normalmente, ele é de nível secundário, né? E num momento intermediário em que isso eventualmente ainda não esteja devidamente formalizado, vamos dizer assim, e que se utilize o fluxo normal que se faz para qualquer tipo de estabelecimento de saúde, esses profissionais poderão transitoriamente estarem levando seus dados de produção para a unidade em que ainda eles estejam lotados, né? Como uma forma transitória. Mas o passo seguinte seria realmente formalizar esse estabelecimento, né, dentro de um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, como é o requisito do Sistema Único de Saúde. Bom, obrigado, Marta, José, Daniela, Alberto, pela colaboração, que pediram a palavra. Ana Mara Escuculha, da Estância de Piraju, faz a seguinte pergunta. As unidades de atenção básica estão preocupadas em muitas coisas sem ser o adolescente. Esquecem que ele será o adulto de amanhã. Portanto, acolhimento e o olhar diferenciado será necessário. Minha pergunta é, como trazer esse adolescente para perto da saúde oferecida? Que atrativos além do acolhimento teremos? Ana Mara. Ana Mara,
que importante a tua pergunta, muito carinho para você de Piraju. Quando eu falei assim que Bauru está atrasado, Alberto, não me leve a mal, eu estava dizendo assim, que Bauru a gente já teve aí, já é uma cidade tão grande, com tantas possibilidades, tanta indústria, tantas coisas que a gente pode ter fontes de renda, porque através das leis de incentivos fiscais, né? Mas, com certeza, algumas cidades como Piraju, o caminho da atenção básica vai ser uma ideia. Então, vai ser o caminho. Então, veja, aquilo que você falou, nós temos que trabalhar, transladar, transição. Adolescer é verbo de transição, para que não chegue na vida adulta e você tenha o hipertenso, o obeso, a pessoa grávida assumindo essa gravidez depois, né? Então, é o momento do acolhimento, é atitude de prevenção. Então, realmente, qual é a minha proposta? A questão grupal. Uma sugestão, a gente podia fazer a balada da saúde, um dia na semana. Então, por exemplo, segunda-feira, todos os profissionais, isso serve para todo mundo que está me ouvindo, Bauru, em todos os lugares, a balada da saúde. O que a gente faria nessa balada? A gente faria um mutirão de atendimento, por exemplo, tem o clínico lá, o ginecologista, quem quiser, mas faz uma grande ação grupal. A ação grupal seria, por exemplo, uma oficina dos sentimentos. E o Chafi tem feito esse trabalho com a oficina dos sentimentos. O que é? É um grupo reunido onde os adolescentes façam sentimentos e discutam e digam. Todo grupo é bom, porque o adolescente faz um grupo perigoso com risco, com os traficantes. Então, ele faz um grupo no recreio, no intervalo. Então, se tiver um profissional disposto a juntar os adolescentes e ver quais são as dúvidas que os adolescentes têm, a gente evita que haja a dívida do adolescente, a dívida com risco, a dívida com as situações. Então, quem sabe, a minha proposta, a unidade básica poderia fazer grupos semanais. Quarta-feira ou quinta-feira é o grupo. Quem tiver medo do grupo, Piraju, pode ter certeza que nós, no segundo semestre, nós vamos estar trabalhando com atividades grupais. São situações muito simples, né, que a gente podia fazer, atividades grupais. E nesse mesmo dia, uma agenda livre, se você quiser, porque senão o adolescente não chega para fazer o Papa Nicolau numa cidade, como ele sabe, como ele tem medo. Mas também o PSF, o Programa de Saúde da Família, pode fazer, sim, um atendimento ao adolescente. E a minha sugestão é que o adolescente no grupo se fortalece, ele tem visibilidade. E a gente quer que essa visibilidade não seja para o medo, seja para a força. Então, a nossa proposta é que, pelo menos, a gente pode fazer ações educativas. Da mesma forma que a gente faz videoconferência aqui, a gente pode fazer, olha, vamos discutir, por exemplo, a caderneta. A caderneta que está aí, que a gente tem. Aí, vamos pegar as ações da caderneta. Ah, mas eu não sei. Lá está já a explicação, qual é o crescimento e tudo. Então, você, adolescente, vamos ver quais são as dúvidas que os meninos têm, que as meninas têm. E aí a gente mostra a caderneta, já tem um trabalho aqui, já tem uma resposta, e o adolescente não está querendo uma enciclopédia. Se você não souber qual é a dosagem da pílula no dia seguinte, ele não está preocupado. Porque ele vai na farmácia e compra. Sabe o que ele quer saber? Como, por exemplo, né, outro dia teve alguém me contou uma história. Uma pessoa foi fazer uma palestra sobre drogas. E aí a pergunta foi, se come a maconha, dá barato? Claro que o adolescente já tinha comido. Só se a gente não entender, e aí o especialista disse, não dá barato, não tem nenhuma pesquisa científica que dá barato. E aí, né, eu não sabia dessa pergunta, e no dia seguinte fizeram a mesma pergunta para mim, quando eu fui na escola. E eu disse assim, olha,
Se a gente está querendo estar afim de barato, comer, cheirar, jogar para cima, fica sempre com barato. Agora, se o adolescente comeu barato e está afim de ter barato, ele vai ter barato. Aí o pessoal começou a rir e aí me contaram. Ontem um especialista disse que não tem pesquisa científica. Então, veja, quando o profissional não souber, diz assim, por que vocês estão fazendo essa pergunta? Por quê? Porque quando o adolescente fala assim, ó, transar menstruada engravida, ele já transou. Gente, ele não vai dizer para você. Então, a gente está querendo trabalhar com os índices de vulnerabilidade. E se o adolescente fizer um espaço de sociabilização, esse tempo que ele está, sabe, o Joãozinho 30 fala, esse tempo que ele está ensaiando o coletivo, ele não está fazendo ações individuais de violência. A proposta, adolecer, verbo de transição, é transitar no SUS para que ele seja diferente, para que ele tenha uma inserção na comunidade. E na adolescência, nós temos essa possibilidade. Está na nossa mão. Então, querido Alberto de Bauru, você que é ginecologista, tão poucos ginecologistas querem se comprometer, vamos dar as mãos para que a gente faça uma dupla, aí Alberto e Albertina atendendo adolescente. E você, né, agora que pensando, vamos fazer exatamente isso. Vamos fazer as unidades básicas, todas. Imagina em todas as unidades básicas, 6.000 unidades básicas no estado, um dia na semana, com grupos. Quantos grupos nós vamos fazer? 6.000. Se fizer, vamos fazer assim, um grupo menstrual, quer dizer, todo mês, um grupo menstrual, todo mês tem um grupo. E nós fazemos 6.000. Quantos adolescentes? 6.000, nós vamos 60.000. 60.000 vezes 15 adolescentes, nós vamos ter 900.000 adolescentes. Gente, e eles vão ser multiplicadores. E trabalhados. E trabalhados. Olha, o Zé Pássaro, esse menino, ele está na DRS de Sorocaba. Ele veio de Itapeva, trabalhou na Casa Adolescente, está na DRS. Ele foi dos aplicativos, ele ajudou a fazer os aplicativos, porque esse vínculo, se você visse os adolescentes construindo os aplicativos, gente, nós temos que ser mais poderosos do que os traficantes. O traficante consegue olhar na sala, ali na rua, e já sabe quem é vulnerável. Não é possível que o profissional de saúde, estando com o adolescente lá na unidade, não consiga acolher e sair do risco. Nós temos que ser fortes. Nós temos o SUS, nós temos São Paulo, que é um exercício. E como disse o Wilson, a gente não precisa chegar na casa. A casa é um espaço mental, a casa é uma portinha. Vamos fazer um modelo. Começamos com módulo, sabe? E vamos aumentando a casa. Uma picada que vira uma freeway, né? A senhora falou uma coisa aí, o especialista falou, tem pesquisa. E a senhora trabalhou a questão do tempo. Porque o tempo aqui agora comigo, falando com a Ana Mara, é trazer ele para o presente, para o momento. Isto que pode ser gratificante e preventivo. Se eu falar em pesquisa, eu saio do aqui e agora. Claro. Não é? E entrar na questão objetiva, a gente pode entrar, que pode proteger. Vem aqui um comentário feito via WhatsApp. Bom dia, aqui é NASF, INEP, de Presidente Venceslau. Estamos acolhendo a grande demanda dos adolescentes aqui dispostos, mas sentindo falta de formação e instrumentalização. E agora? Olha, é o seguinte, acho que a coisa mais importante, apesar de nós termos feito vários seminários com 1.000 pessoas, claro que é insuficiente. Mas, olha, nós temos uma equipe de 99 profissionais. A gente não tem verba para todos os lugares, mas se vocês fizerem um curso de capacitação, a gente realmente pode chegar aí, ou se várias cidades nos pedirem um curso,
A gente pode fazer um curso de 100 pessoas, 220, Uma oficina, né? Uma oficina. E vocês virem para cá. Se a gente puder ir, todo mundo, se vocês falarem, todo mundo que não está nos ouvindo, 100 pessoas, para fazer casas ou para fazer atividades, a gente pode fazer um grande encontro, nem que seja de um dia inteiro, porque às vezes não tem verba e tudo. A gente começa às 8 da manhã, vai até o fim da tarde, trabalha grupo, trabalha ações e trabalha essa videoconferência, é um espaço também, mas a gente pode começar a fazer mais ainda, talvez mais vezes a videoconferência, quem sabe se 2 vezes por semana, discutindo casos. Mandem sugestões para o segundo semestre. A gente está aqui no primeiro semestre, mas a gente pode ser. Eu morei em Presidente Bernardes, quando eu vim de Portugal. Eu sou portuguesa, cheguei aqui com 7 anos e fui para Presidente Bernardes. Aí que eu comecei a aprender a comer gabiroba e carambola. Minha mãe chorou muito quando eu comi carambola, porque ela pensou que eu ia morrer. E tomei manga com leite também. Ela chorava, achava que eu ia morrer, porque não tinha essas frutas em Portugal. Então, veja bem, naquele tempo que eu vi alfabetizada de Portugal, eu não entendia nada, o que era saci, o que era tatu, não sabia o que era ler. E foi uma adolescente com 10 anos que disse para mim, você sabe ler sim, não é tato, é tatu, é só juntar as letras, porque em Portugal não se tinha tatu. Então, foi alguém que me acolheu. Então, na verdade, a adolescência é uma nova alfabetização, que é uma pessoa que te ouve, que te escuta. É essa a mudança. Então, veja, fique tranquila você que está em Venceslau, só porque você já está... Sei que você sente falta do acolhimento, do acolhedor. Então, a gente vai estar trabalhando, seja pela vídeo. Acho que uma ideia é, talvez duas vezes, uma vez no mês, ter aula e outra vez discutir casos. Faça a proposta. Enquanto a gente não começa o curso, quem sabe se fazer discussões de casos. E a gente põe aqui profissionais e a gente discute o caso. Estou pensando nessa abertura. Eu acho que isso é o que o SUS precisa ser, na saúde da mulher, na saúde da criança, em tudo. Nós estamos construindo isso. E eu acho que o adolescente, mais uma vez, dá um passo. Não pensem vocês que eu estou fazendo assim, nós estamos fazendo. Não, eu acho que a tecnologia da vídeo é uma, o pessoal da Fundap aqui, maravilhoso, que nos acolheu, mas a gente pode pensar, quem sabe se uma semana, cada 2 vezes por mês, uma vez a gente discute casos e vai dizendo qual é o caso. Agora, preste bem atenção, quando você não souber como acolher o adolescente, isso alguém que tem 40 anos de profissão, eu olho e digo, diz para mim, eu não estou entendendo o que você está falando. Fala um pouquinho mais devagar, eu não estou entendendo. E vocês não sabem o que os adolescentes me contam. Amanhã é quarta-feira. Uma adolescente é capaz de chegar para mim e dizer assim, olha, engoli muito esperma, dá gastrite? E eu digo, por que você está falando isso? Ela falou, a senhora sabe, né? É uma menina de 13 anos que tem sexo oral quase toda semana com 5, 6 meninos da escola. E aí eu disse para ela, e você está com preocupação com a gastrite? Tô. E aí nós começamos a trabalhar, não falei nada para ela, ai, credo, nada. Você está preocupada? Tá. E tem algum menino que você gosta muito? Eu tenho, mas esse eu não faço sexo oral. Por quê? Porque ele acha que eu sou galinha. E eu falei, então vamos começar a pensar sobre isso. E aí começamos. Só que ele falou, se eu falar para algum médico da minha unidade, ele vai me dar, já me deu remédio, eu já tomei omeprazol. Omeprazol. E não é isso, porque eu falei, e o que você falou para ele? Eu falei só que eu tinha gastrite. Então eu comecei a achar, cada coisa que eles me falam, vocês não têm ideia. Hoje nós estamos trabalhando com adolescente deficiente, e aí a terça, uma vez por mês, no Pérola Baito, a gente abriu um espaço. A gente abriu um espaço, Terça Rosa, a terça-feira à tarde, hoje à tarde, gratuito. Então, é um espaço semanal, uma única vez, que tem grupos e tudo. E as adolescentes vão, está lotado. Como é que os adolescentes sabem?
Gente, não tenha dúvida. Abra um espaço, vocês vão ver que adolescentes, uma vez por semana, num espaço que é o Pérola Baito, que é um espaço de um hospital de terciário, e de repente lá tem o atendimento. Foi aquilo que a nossa amiga disse. É o futuro. A Ana, o futuro é o Brasil, são os adolescentes. Nós podemos, daqui a 10 anos, evitar câncer de colo de útero, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, hipertensão, obesidade. Doutora, nós ficaríamos a tarde toda aqui. Agora ele quer fazer uma pergunta. Eu queria, Doutor Wilson, até, por favor, talvez palavras já o finais. nosso tempo já está se esgotando aqui, é só para fazer um fecho aqui, queria fazer algumas considerações. Albertina e eu nos formamos há cerca de 40 anos, né? 40 anos, vê como nós estamos novos. Cerca de... Olha como nós estamos novos. na mesma faculdade, em Sorocaba. E eu sou mais velha que ele. Ele tá sendo discreto. Veja bem, 40 anos na história é um estalar de dedos, né? É muito pouco. E nós fomos testemunhas da evolução da saúde nesse estado e nesse país, né? Foi uma luta em que nós participamos e que culminou com o advento do Sistema Único de Saúde nesse país. E, consequentemente, com a melhoria dos indicadores de saúde desse país. Né? Quando o doutor Albertina se formou e eu me formei, a mortalidade infantil nesse estado e nesse país era um horror. Né? Nós víamos crianças morrendo ali de desidratação, né? De gastroenterocolites, como a gente chamava na época, aguda, e desidratação, um horror. A questão da epidemia de meningite e outras demandas que nós fomos testemunhas disso. E hoje nós vemos a evolução para melhor de todos esses indicadores em pouco espaço de tempo, como eu disse. Isso na história é muito pouco para tanto resultado positivo que nós conseguimos. Evidentemente, nós sempre nos chama a atenção aquilo que é ruim, né? E, de certa maneira, nós somos inconformados, né? Quando é em relação à saúde, nós somos inconformados com as situações ruins. E, por mais difícil que elas sejam, a nossa objetivo, a nossa intenção, a nossa ação é para melhorar aquilo que nós vimos como ruim, e o nosso grau de exigência aumenta a cada momento. Mas, mesmo assim, eu queria dizer, Albertina, como é que você, com todos esses dados positivos que a gente vê na questão da gravidez na adolescência, com todos esses esforços, ações e mesmo resultado que a gente tem, ainda resultados e indicadores que nos preocupam? Qual é a sua visão que ainda isso, vamos dizer assim, permanece difícil de a gente atingir o patamar que nós gostaríamos? Eu sou super inteligente essa pergunta. Realmente, eu quero deixar claro que a gente, 40 anos, a gente viu desde o INAMPES, né, quando era toda uma desigualdade, as caixas, quem tinha um convênio com o Banco do Brasil era melhor atendido, não havia nada dessa universalidade, né? Quer dizer, quanta coisa mudou. Às vezes, cada vez que você começa a se desanimar, você começa a lembrar nessa história, né, das mulheres, né, podendo falar de orgasmo, de prazer, de direitos. Mas veja bem, hoje, a adolescência de 10 a 14 anos, esse é o grande foco, o risco da gravidez de 10 a 14 anos. Porque, na verdade, nós temos 570 mil pessoas no Brasil, adolescentes que são mães. Nascem uma criança. Então, todo ano, 1.570.000 crianças e 570 mães. São 1 milhão e pouco. Em 10 anos, em 15 anos, é um estado de São Paulo surgindo de novo, né, com 15 milhões, uma cidade de São Paulo com 15 milhões. Nós temos todo ano em São Paulo 90 mil adolescentes, crianças nascendo, filhas de crianças. Quer dizer, 90 mil, com mais 90 mil mães, 180. Como é que é possível administrar um país que cada vez nasce uma cidade por ano de 180 mil habitantes, 90 crianças e tudo? Cada vez que uma criança nasce, essa mãe sai do mercado de trabalho, essa mãe não consegue ficar com o próprio
adolescente, porque ela é rejeitada, ela é abandonada, ela não consegue educar, aumenta os índices da violência. Quer dizer, ela não é culpada, ela é vítima dessa situação. Então, nós temos que entender que a saúde da adolescência, a meta do milênio de reduzir a gravidez é reduzir a escravidão. Essa adolescente não fica livre, ela se escraviza. Então, não é só a saúde, são todos os esquemas de volta. Então, a adolescência, veja, os direitos da educação, da cultura, do trabalho, todo esse acesso é que vai fazer com que essa menina, que produz produz adolescentes, fique mais poderosa. Então, para empoderar essa mulher, nós precisamos muito mais. É por isso que nós investimos nos grupos. Esses grupos têm esse objetivo. Tem esse objetivo de assumir a negociação. Veja, se a adolescente não tem autocuidado... Poder, não é ser... Se essa adolescente não tem autocuidado em relação ao preservativo, quer dizer, se você fala, eu vou ter vida sexualmente transmissível, porque já nós mudamos. Hoje a atividade sexual começa aos 14 anos. Mãe, você não precisa ficar brava, você tem que só entender. Não adianta a gente ficar, é a média, entre 14 e 15 anos. Então, essa adolescente que tem a primeira relação sexual, ela não usa preservativo. Não usa preservativo, tem doenças sexualmente transmissíveis e engravida. Quem engravida, volta a engravidar. Então, veja, a meta do milênio. A gravidez na adolescência é um símbolo de que se essa menina tem autocuidado e tem poder de negociar com o parceiro, ela negocia com o traficante, ela negocia com o risco. Se ela não acredita que em 9 meses vai ter um nenê e esse nenê vai fazê-lo sobrecarregada, escrava, ela não vai acreditar que o álcool em 20 anos e o acidente, que é mais fictício, vai dar problemas. Então, a minha fala é entender que a gravidez é uma demonstração, é um indicador que essa mulher não tem nenhuma autocuidado, nem autoestima, nem poder de decisão em relação ao parceiro. Ela se cuidar na questão sexual e reprodutiva, ela se cuida em relação a uma série de situações. Então, mas eu também tenho que entender, nós todos, que a saúde, ela é um conjunto. Ela é a escola, a família, ela é essa intersetorialidade. Onde a gente fez o programa em as casas, diminuiu a gravidez. A gravidez da adolescência São Paulo, o estado de São Paulo é conhecido como um diminuidor, metade, o dobro. Nós tivemos o dobro do êxito. Nós tivemos 16% de diminuição de gravidez de 10 a 14, enquanto que o Brasil aumentou 2%. Se São Paulo não tivesse melhorado, o Brasil teria aumentado 6%. E vamos aumentar mais. Vamos aumentar. Mas também não podemos ser ingênuos. A saúde é uma ponta na rede maior, é um conjunto, é a educação, a cultura, a sociedade, a escola, a família. A saúde mostra a transição. E neste momento, mas a gente quer que a transição seja muito maior, seja esse grande coletivo de ações intersetoriais para que a gente faça com que eu que lutei tanto pela mulher, não possa acreditar que uma menina de 13 anos seja mãe. Porque ela vai ser mãe aos 13, aos 15, aos 17. Ela vai ser uma escrava. Não posso aceitar que no meu estado tenha 3.400.000 meninas escravas, de 10 a 14 escravas. E com abuso sexual por lei. O abuso sexual no estado de São Paulo tem nome e sobrenome. E no Brasil, 28 mil tem nome e sobrenome. Então, eu não posso acreditar que adolescentes sejam taxadas e escravas. E as de 15 a 19 anos, sem oportunidades de decidir. Mas a de 10 e 14 nem passou a decisão. Então, Wilson, a gente está na nossa mão. E eu tenho certeza, você diminui a gravidez, você diminui índice de falta de escola, melhora do futuro e melhores mulheres que vão fazer novos homens mais livres. Então, eu que vim para esse país com 7 anos, aí morei em Bernardes, Paraguaçu Paulista, em Rancharia, né? Eu vim aqui para ser livre, para ter esse país, para me acolher como liberdade. E eu quero que as mulheres desse país continuem livres. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, equipe. E obrigada a vocês todos. E agora, o próximo slide é de alguma regional.